Você já teve medo de ficar sozinho? Já sentiu aquele pavor silencioso quando imagina seus dias sem ninguém por perto, sem companhia constante, sem barulho, sem movimento? O mundo nos ensina a ter medo da solitude. Nos dizem desde crianças: você precisa de muitos amigos, muitas conexões, muita agitação. Solidão é apresentada como o pior destino possível, como fracasso, como punição. Mas e se tudo isso for uma mentira? E se a solitude, quando bem vivida, não for punição, mas libertação? E se o silêncio não for vazio, mas plenitude? E se algumas das pessoas mais felizes do mundo fossem exatamente aquelas que aprenderam a viver bem sozinhas? Confúcio ensinou algo que o mundo moderno esqueceu. O homem superior encontra paz na solitude. O homem inferior busca apenas a companhia para escapar de si mesmo. Hoje você vai descobrir 5 lições confucianas que transformam solidão em sabedoria, silêncio em paz e solitude em um dos maiores presentes da vida. E no final deste vídeo, você nunca mais vai ter medo de ficar sozinho, porque vai entender a diferença entre estar sozinho e estar solitário. E essa diferença muda tudo. Antes de continuarmos, deixe nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. É reconfortante saber que essa sabedoria confuciana sobre solitude ressoa em tantos corações diferentes ao redor do mundo. Se você busca sabedoria sobre como encontrar paz profunda na solitude depois dos 60, dê like agora e inscreva-se no canal. Ative o sino, porque este conteúdo pode mudar completamente sua relação com o silêncio. Vamos começar com uma história real que ilustra perfeitamente o que Confúcio ensinou. Ela tem 91 anos e mora sozinha há 15 anos. Quando o marido dela, Antônio, faleceu, as pessoas ficaram muito preocupadas. A senhora vai ficar tão sozinha? A senhora devia morar mais perto dos filhos? A senhora precisa sair mais? Isso foi há 15 anos. Ela nunca se mudou, continua saindo pouco. E sinceramente está profundamente, genuinamente bem. Nunca se sentiu sozinha, nunca sentiu de verdade. Por quê? Porque ela entendeu algo que Confúcio ensinou há mais de 2.500 anos. Algo que a maioria das pessoas nunca compreende. Existem muitas pessoas como ela, pessoas que são perfeitamente felizes na própria companhia, mas que acabam achando que tem algo errado com elas. Porque o mundo insiste que a gente precisa de mais gente, mais barulho, mais movimento. Mas a verdade confuciana é outra, completamente diferente. Então, hoje você vai aprender 5 lições confucianas sobre como viver sozinho sem se sentir solitário. Talvez ajude alguém que você conhece. Talvez ajude você mesmo. E depois dos 60, 70, 80 anos, quando muitas vezes a vida nos coloca diante da solitude, seja por viuvez, seja por distância dos filhos, seja simplesmente por cansaço do mundo barulhento, essas lições se tornam não apenas úteis, tornam-se essenciais. Inscreva-se no canal agora para mais sabedoria confuciana que transforma vidas. Primeira lição confuciana: estar sozinho não é a mesma coisa que estar solitário. Essa é a mais importante de todas, e Confúcio sabia disso profundamente. Você pode estar sozinho e completamente em paz, e pode estar cercado de pessoas e se sentir dolorosamente só. Ela já viu os dois, já experimentou os dois. Confúcio ensinava: solidão não tem a ver com quantas pessoas estão perto de você. Tem a ver com conexão verdadeira, com se sentir visto, ouvido, valorizado. Essa conexão pode vir de uma conversa verdadeira por semana, ou pode faltar completamente numa sala cheia de gente. Quantas vezes você já esteve em uma festa, cercado de dezenas de pessoas e se sentiu completamente isolado? Quantas vezes já esteve em reuniões de família barulhentas e sentiu que ninguém realmente te conhecia? Isso é solidão.
solidão de verdade. Agora imagine o oposto. Você sozinho em casa, com seu chá, seu livro, sua paz, sem pressa, sem máscaras, sem performance. Isso não é solidão. Isso é solitude. E Confúcio sabia. A diferença entre os dois é a diferença entre miséria e sabedoria. Então a pergunta não é: será que eu fico sozinho demais? A pergunta confuciana é outra, muito mais importante. Eu tenho as conexões que realmente importam? São coisas bem diferentes. Ela fala com a filha Ana todo domingo. 20 minutos, às vezes 30. Para ela é suficiente. Outras pessoas precisam de mais. E está tudo bem. Confúcio dizia: só não ache que você precisa de companhia constante só porque parece que todo mundo precisa. Descubra o que você precisa. Pode ser bem menos do que você imagina. E depois dos 60, 70, 80 anos, quando você já viveu décadas buscando aprovação externa, forçando conexões que não eram reais, fingindo gostar de aglomerações só para não ser chamado de antissocial, finalmente pode descobrir a verdade. Talvez você sempre tenha sido uma pessoa de solitude. E isso não é falha, é natureza. É como você foi feito. Confúcio, aos 50, disse: conheci o mandato do céu. Ele descobriu sua verdadeira natureza e parou de lutar contra ela. Você pode fazer o mesmo. Dê like agora se você está começando a entender a diferença entre solidão e solitude. Segunda lição confuciana: crie uma rotina que te dê estrutura e significado. Quando a gente vive com outras pessoas, a estrutura vem sozinha. Horários, refeições, a rotina do outro organizando o dia. Você acorda porque alguém já está acordado. Come porque alguém preparou comida. Sai porque alguém quer sair. Sua vida tem forma porque outras vidas dão forma a ela. Mas quando você mora sozinho, precisa construir essa estrutura por conta própria. E se não fizer isso, se deixar os dias sem forma, algo perigoso acontece. Os dias se misturam. Você acorda sem saber que dia é, come a qualquer hora, dorme quando o cansaço vence, e a mente, sem estrutura externa, começa a perder o chão. Confúcio era rigoroso quanto a isso. A disciplina diária cria harmonia interior. O dia sem forma cria caos na alma. Ele sabia que rituais não são apenas repetição, são âncoras, são pontos fixos num mundo que muda. Ela acorda todos os dias às 7, sempre, sem exceção. Faz o chá dela, sempre o mesmo chá, na mesma xícara, na mesma cadeira, perto da janela. Fica ali uns 20 minutos observando os passarinhos no comedouro. Depois, lê as notícias. Depois, toma café da manhã. Pode parecer sem graça para quem vê de fora. Pode parecer monótono, repetitivo, sem vida. Mas não é. É exatamente o oposto. Confúcio ensinava: isso te dá chão. Te lembra que o dia importa, que ele tem um começo e uma forma. Te lembra que você importa. Quando o Antônio era vivo, o jantar era sempre às 5h30. Era o horário dele. Ela se adaptava. Depois que ele morreu, ela percebeu algo libertador. Só tinha fome lá pelas 7. Então mudou. E isso foi liberdade pura. Encontrar o próprio ritmo, descobrir o próprio horário, viver de acordo com o próprio corpo, não com as exigências dos outros. Confúcio dizia: isso não é solidão, isso é independência. Isso é finalmente viver de acordo com seu próprio tal, seu próprio caminho natural. E depois dos 60, quando você já passou décadas se adaptando aos horários dos outros, do trabalho que te acordava cedo demais, dos filhos que te mantinham acordado tarde demais, do cônjuge cujo ritmo nunca era exatamente o seu, finalmente pode criar uma rotina que serve apenas a você. Não é egoísmo, é sabedoria, é respeitar o que o corpo pede, o que a alma precisa. Você pode tomar café às 10 da manhã se quiser, pode jantar às 5 da tarde, pode acordar às 6 ou às 9. Pode criar um ritual matinal que te dá paz, chá, café, meditação, leitura, observar a natureza. Confúcio dizia:
Quando você vive sozinho, tem a oportunidade rara de viver em harmonia consigo mesmo. Não desperdice essa oportunidade vivendo sem forma. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama, especialmente se essa pessoa está começando a viver sozinha e ainda não descobriu o poder da rotina. Terceira, lição confuciana. Tenha algo que dependa de você. No caso dela, é a gata Lola. 11 anos, personalidade forte e extremamente pontual. O café da manhã da Lola é exatamente às 7h15. Se atrasa 1 minuto, ela faz questão de demonstrar sua insatisfação. Confúcio ensinava sobre isso. Quando cuidamos de algo além de nós mesmos, criamos propósito. E propósito afasta a solidão, como luz afasta a escuridão. Por que isso é tão importante? Porque quando você vive sozinho, principalmente depois dos 60, 70, 80 anos, pode ter dias difíceis. Dias em que levantar da cama parece não fazer sentido. Dias em que você pensa, para quê? Ninguém vai notar se eu ficar aqui. Mas se há algo que precisa de você, algo que vai sofrer se você não se levantar, tudo muda. A gata precisa comer. As plantas precisam de água. Os passarinhos estão esperando as sementes. Não precisa ser um animal. Pode ser plantas, um jardim, passarinhos que você alimenta, uma horta pequena na varanda, qualquer coisa viva que conte com você. Ela também mantém um caderno de passarinhos. Anota cada um que aparece. Data, hora, espécie, quantos eram. Para quem vê de fora, pode parecer bobagem. Passatempo de pessoa entediada. Mas não é. É algo muito mais profundo. Dá algo para observar, algo para esperar, algo para fazer amanhã e depois de amanhã. Confúcio sabia, quando você vive sozinho, precisa de coisas que puxem sua atenção para fora de si mesmo. Senão, o mundo fica silencioso demais e os pensamentos barulhentos demais. E depois dos 60, quando muitas responsabilidades já foram cumpridas, filhos criados, carreira encerrada, obrigações sociais reduzidas, ter algo pequeno que precisa de você reconecta você com o ritmo da vida. Uma planta que espera água toda manhã. Um pássaro que espera comida todo dia. Um animal que espera carinho, que te recebe quando você volta de uma caminhada. Isso não é apenas ocupação, é conexão com o fluxo da vida. É lembrar que você faz parte de algo maior. Confúcio dizia, mesmo a menor criatura viva nos ensina sobre interdependência. Quando cuidamos dela, lembramos que nossa vida tem sentido. Deixe nos comentários, você tem algo que depende de você? Uma planta, um animal, um jardim? Como isso afeta seus dias? Quarta lição confuciana. Seja extremamente seletivo com as pessoas. Quando você mora sozinho, sua energia social importa, e ela é limitada. Muito mais limitada do que quando você era jovem. Não dá para gastar com relações que drenam. Não dá para desperdiçar com conversas vazias. Ela tem 3 amigas próximas. Apenas 3. Dona Ruth da igreja, conhecidas há mais de 60 anos. Beatriz do Clube do Livro. E Dona Clara, a vizinha, que tem 84 e também mora sozinha. Só isso. 3 pessoas que ela gosta de verdade, que a conhecem de verdade, que fica genuinamente feliz em ver. Confúcio ensinava, isso vale infinitamente mais do que 20 conhecidos com quem a gente finge. Qualidade vale mais que quantidade em absolutamente tudo na vida. Ela já se sentiu culpada por isso, achando que devia querer mais amigos, mais compromissos, mais agitação social. Achando que havia algo errado em preferir ficar em casa a ir para festas. Algo errado em preferir uma conversa profunda com uma pessoa a um churrasco com 20. Mas aprendeu algo importante que Confúcio sempre soube. Uma conversa honesta de 30 minutos vale mais que 10 educadas de 3 horas. Se você é mais introspectivo, permita-se um círculo pequeno. Não há absolutamente nada de errado nisso. Na verdade, Confúcio dizia claramente,
O sábio cultiva poucos relacionamentos profundos. O insensato coleciona muitas conexões superficiais e se pergunta por que se sente vazio. E depois dos 60, 70, 80 anos, quando você já desperdiçou décadas com amizades que não eram verdadeiras, com pessoas que só apareciam quando precisavam de algo, com relações que te esgotavam mais do que te nutriam, finalmente pode aplicar essa sabedoria sem culpa. Você não precisa de muitas pessoas. Você precisa das pessoas certas. E às vezes as pessoas certas cabem numa mão ou em 2 dedos. Confúcio, aos 60, disse: meu ouvido estava sintonizado. Ele aprendeu a ouvir o que realmente importava e ignorar o resto. Você pode fazer o mesmo, pode reduzir seu círculo, pode dizer não para compromissos sociais que te drenam, pode escolher qualidade sobre quantidade. E quando fizer isso, algo mágico acontece. As poucas pessoas que ficam se tornam realmente próximas, realmente importantes, porque agora você tem tempo e energia para nutrir essas conexões de verdade. Inscreva-se no canal e dê like para continuar aprendendo sabedoria confuciana sobre relações e solitude. 5ª lição confuciana. Você precisa gostar de si mesmo. Essa é a mais difícil de todas e a mais importante. Quando você vive sozinho, passa muito tempo consigo, horas e horas, dias e dias, com ninguém além de você mesmo. Se você não gosta da própria companhia, isso vira tortura. A solidão dói, o silêncio pesa. Você foge para a TV, para o celular, para qualquer distração que tire você de perto de você mesmo. Mas se você gosta de si, tudo muda. A solitude vira presente, o silêncio vira paz. Você finalmente tem tempo para conhecer a pessoa mais importante da sua vida, você. Confúcio ensinava: quem não encontra paz consigo mesmo não encontrará paz em lugar nenhum. Pode viajar o mundo inteiro, conhecer 1000 pessoas e continuará carregando o vazio dentro de si. Ela demorou anos, décadas para entender isso. Achava que era quieta demais, sem graça demais, caseira demais. Se comparava com pessoas mais barulhentas, mais ocupadas, mais sociais, e achava que estava vivendo errado, que havia algo fundamentalmente errado com ela por preferir livros a festas, silêncio a barulho, casa a eventos sociais. Mas não havia nada errado. Ela não estava vivendo errado, só estava vivendo diferente. Ela gosta de ler, do chá da manhã, dos passarinhos, da gata. Gosta de dormir cedo, de dias calmos, de rotinas previsíveis. Não gosta de festas, nem de conversa fiada, nem de estar ocupada só para parecer ocupada, só para ter o que contar. E aos 91 anos, ela finalmente parou de pedir desculpa por quem é. Finalmente parou de fingir que queria ser diferente. Confúcio, aos 70, disse: podia seguir meu coração sem transgredir o correto. Ele chegou lá porque finalmente fez as pazes consigo mesmo, porque parou de se comparar com o que os outros achavam que ele deveria ser, porque aceitou sua própria natureza completamente. E você pode chegar lá também. Não importa se tem 60, 70, 80, 91 anos. Nunca é tarde para fazer as pazes consigo mesmo. Se você mora sozinho e está sofrendo, se pergunte isso e seja brutalmente honesto na resposta. Você está sofrendo porque está solitário? Ou porque acha que deveria estar? São problemas completamente diferentes. Um precisa de conexão, o outro precisa de permissão. Permissão para viver uma vida mais silenciosa do que o mundo diz que você deveria querer. Permissão para ser introvertido num mundo que celebra extroversão. Permissão para ter um círculo pequeno de amigos num mundo que mede sucesso social por quantidade de contatos. Permissão para ficar em casa lendo num sábado à noite quando todos estão aproveitando a vida lá fora. Confúcio ensinava: não busque a aprovação do mundo. Busque a aprovação da sua própria consciência. Viva de acordo com sua natureza, não de acordo com expectativas alheias.
E depois dos 60, quando você já passou a vida inteira buscando aprovação externa, de pais que queriam que você fosse de um jeito, de cônjuges que queriam que você fosse de outro, de filhos, chefes, amigos, sociedade, finalmente pode parar. Finalmente pode simplesmente ser. Deixe sugestões nos comentários sobre quais temas de solitude, paz interior e sabedoria para viver sozinho você gostaria que abordássemos nos próximos vídeos. Ela sente falta do Antônio. Sempre vai sentir. 47 anos é muito tempo para dividir com alguém. Tem uma cadeira vazia na mesa que nunca deixa de estar vazia. Mas sentir falta não é o mesmo que estar solitário. Confúcio sabia disso profundamente. Carregar alguém no coração não é solidão. É amor que transcende a presença física. É conexão que a morte não consegue romper. Ela carrega Antônio com ela, pensa nele todos os dias. E ainda tem uma vida cheia, diferente da que tinha antes, mas cheia do mesmo jeito. Os filhos dela acham que é isolada. Ela entende a preocupação deles. Mas não, ela não é isolada, só é quieta. Só precisa de menos movimento do que eles imaginam. Tem a rotina, a gata, os livros, os passarinhos, as 3 amigas. Tem ligações de domingo, visitas dos netos no Natal. Tem suficiente. Mais do que suficiente. Confúcio ensinava: quem sabe que tem suficiente é verdadeiramente rico. Quem sempre quer mais é verdadeiramente pobre, não importa quanto possua. Algumas pessoas nasceram para a solitude. Ela é uma delas. Talvez você também seja. E se for, não há absolutamente nada de errado com você. Você não está quebrado, não está faltando nada, não precisa se consertar. Confúcio dizia: você só foi feito para o silêncio. E o silêncio, se você permitir, se você abraçar, pode ser uma vida muito, muito boa. Na China antiga, os sábios confucianos muitas vezes se retiravam para a solitude como forma suprema de cultivo interior. Não era punição, não era isolamento forçado, não era porque falharam na vida social, era escolha consciente, era reconhecer que algumas almas precisam de silêncio como outras precisam de multidões, como algumas plantas precisam de sombra e outras de sol pleno. E depois dos 60, 70, 80 anos, você finalmente tem a sabedoria acumulada para reconhecer qual tipo de alma você sempre foi. E, mais importante, tem a coragem para viver de acordo com isso, independente do que os outros pensam. Ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo desta série, onde compartilhamos sabedoria confuciana que transforma vidas silenciosas em vidas plenas. E 5 lições confucianas para viver sozinho sem solidão. Resumo. Primeira, saber a diferença entre estar sozinho e estar solitário. Conexão verdadeira não precisa de multidões, precisa de profundidade, não de quantidade. Segunda, criar uma rotina que te dê estrutura e significado. O dia sem forma cria caos na alma. Rituais simples criam harmonia interior. Terceira, cuidar de algo que precisa de você. Propósito. Afasta a solidão. Até a menor criatura viva nos ensina sobre interdependência e significado. Quarta, escolher muito bem as pessoas. 3 amigos verdadeiros valem infinitamente mais que 20 conhecidos superficiais. Qualidade sempre supera a quantidade. Quinta, fazer as pazes consigo mesmo. Se você não gosta da própria companhia, a solidão dói. Se gosta, ela vira o maior presente da vida. Confúcio, aos 50, disse: conheci o mandato do céu. Aos 60, meu ouvido estava sintonizado. Aos 70, podia seguir meu coração sem transgredir o correto. Ele chegou lá porque passou décadas cultivando paz interior, porque aprendeu a viver consigo mesmo antes de viver com o mundo, porque fez as pazes com sua própria natureza. E você pode chegar lá também. Não importa se você tem 60, 70, 80, 91 anos.
Não importa se você mora sozinho por escolha ou por circunstância. O que importa é entender essa verdade confuciana fundamental. Solidão não é o mesmo que solitude. Solidão é estar desconectado de si mesmo. É fugir da própria companhia. É sentir vazio mesmo cercado de gente. Solitude é estar profundamente conectado consigo mesmo. É encontrar plenitude no silêncio. É descobrir que você nunca está realmente sozinho quando tem paz interior. E quando você alcança essa conexão interna, quando finalmente faz as pazes consigo mesmo, nunca mais está sozinho de verdade. Porque finalmente tem a companhia mais importante de todas, a sua própria. Confúcio ensinava: quem encontra paz consigo mesmo, encontrou o maior tesouro do mundo. Esse tesouro não pode ser roubado, não envelhece, não morre. Permanece com você até o último suspiro. Seu desafio a partir de hoje: escreva abaixo nos comentários qual das 5 lições mais ressoou com você. E complete esta frase: eu escolho cultivar solitude, não solidão. Eu escolho paz interior sobre aprovação externa. Eu escolho viver de acordo com minha natureza, não com expectativas alheias. Deixe que o mundo saiba que você entendeu a diferença entre estar sozinho e estar solitário. E se este vídeo te fez refletir profundamente, compartilhe-o com alguém que você sabe que precisa dessa mensagem. Às vezes, uma pessoa que amamos está sofrendo na solitude porque ninguém nunca lhe deu permissão para ser exatamente quem é. Porque ninguém nunca explicou que não há nada de errado em preferir silêncio a barulho. Poucos amigos profundos, há muitos conhecidos superficiais, rotinas calmas a agendas lotadas. Compartilhe esta sabedoria confuciana que poderia mudar a vida dessa pessoa. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sino para receber mais conteúdo como este, que te ajudará a transformar solitude em paz, silêncio em sabedoria e solidão em conexão profunda consigo mesmo. Porque no final, a verdade confuciana mais profunda é esta: você pode estar cercado de 1000 pessoas e se sentir dolorosamente só, ou pode estar completamente sozinho e se sentir profundamente em paz. A diferença não está lá fora, nunca esteve. A diferença está aqui dentro, na sua relação consigo mesmo. E depois dos 60, quando você finalmente tem a maturidade para reconhecer isso, quando finalmente tem a sabedoria para aceitar sua própria natureza, pode transformar seus últimos capítulos nos mais serenos de toda a sua vida. Pode descobrir que a solitude que tanto temia é, na verdade, o presente que sempre esteve esperando por você. Obrigado por estar aqui no Confúcio em Casa. Até o próximo vídeo. E lembre-se sempre, algumas pessoas nasceram para a solitude. Se você é uma delas, não há nada de errado com você. Você não precisa se consertar, não precisa forçar uma natureza que não é sua. Você só foi feito para o silêncio. E o silêncio, quando você finalmente para de lutar contra ele e permite que ele te abrace, pode ser uma vida muito, muito boa. Uma vida de paz, de plenitude, de profunda conexão consigo mesmo. Uma vida que Confúcio reconheceria e honraria. Sabedoria confuciana para transformar solitude em paz interior inabalável.